O texto diz o seguinte: os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó, de Judá, e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se no acampamento no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Senta lá com a mamãe. Agora não. Senta lá. Os filisteus ocuparam uma coluna e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze que tinham um dardo de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e a sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu filisteu? E vocês, os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar comigo sozinho. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era filho de Jessé, o Efrateu, de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho; Abinadab, o segundo; Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul. Mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou a sua posição. Existem tempos na nossa vida que o Golias, que o gigante fica nos afligindo e nos atacando, nos desafiando. 40 dias ele estava lá gritando. Nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho: pegue uma arroba de grãos tostados, 10 pães, e leve depressa aos seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos. Aí a gente brinca que o capitão era mineiro, né? Leve esses 10 queijos ao comandante da unidade. 10 queijos para um comandante da unidade deles. Vejam como estão seus irmãos e tragam-me alguma garantia de que eles estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme José lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos, correu para a linha de batalha para saber como estavam os seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual, diário, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. E Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que ia matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem você deixou as poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso, seu coração é mau, você só veio para ver a batalha. E disse Davi: o que eu fiz agora? Será que eu não posso mesmo conversar? Então Davi se virou para o outro lado, ou para o outro, e perguntou a mesma coisa. E os homens lhe responderam como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que mandou chamar. E Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo irá lutar contra ele. Respondeu Saul:
Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. Ele é um guerreiro, desde jovem, desde a sua mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão e um urso, ele leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes, livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército ou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Aqui tem uma convicção: se Deus me livrou antes, Deus me livra agora. O problema é que hoje tem muita gente que já viveu milagres no passado, mas que não acredita que pode viver hoje. Deus me livrou do leão e das garras do urso, vai me livrar desses filisteus. Diante disso, Saul disse a Davi: vai, que o Senhor esteja com você. É isso que você precisa, ter a consciência de que Deus está com você nas suas lutas. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura, pôs um capacete de bronze na sua cabeça. Davi prendeu a espada sobre a túnica, tentou andar, mas não estava acostumado com aquilo. E disse Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. E em seguida, pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo de boa aparência e fez pouco caso dele. E disse Davi: por acaso sou um cão? Ou disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui, e eu darei as suas carnes às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: presta atenção, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafia. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres dos exércitos filisteus às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. A batalha é do Senhor. Olha para alguém e fala: a batalha é do Senhor. Tirando uma pedra do seu alforje, quando Davi viu o filisteu, quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, Davi correu até a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a tiradeira, atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele, e desembainhando a sua espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel, de Judá, deram um grito de guerra, perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saaraim até Gate e Ecrom. Quando os filisteus voltaram da perseguição, quando os israelitas voltaram das perseguições aos filisteus, levaram tudo o que havia no acampamento deles. Davi pegou a cabeça do filisteu, levou-a para Jerusalém e guardou as armas do filisteu na sua própria tenda. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai desse rapaz? Abner respondeu: juro por sua vida, ó rei, que eu não sei. E o rei ordenou que descobrisse quem era o pai dele. Logo Davi voltou, depois de ter matado o filisteu. Abner levou-o perante Davi, e Davi ainda segurava a cabeça de Golias. E Saul perguntou: de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: sou filho do teu servo Jessé, de Belém. Essa é uma história que todo mundo conhece. É uma história, eu fiz questão de ler a história inteira para você ver a história inteira na Bíblia. Você sabia que um dos maiores medos que todo mundo tem, e tratam isso como gigantes na sua vida, é o medo de falar em público? Quantos aqui, se eu pedisse para você vir cá pegar esse microfone agora e dar uma palavra aqui de uns 10 minutos, você desmaiava? Tem uma meia dúzia.
Você, Júnior? Quer vir cá dar uma saudação? Não tem problema nenhum. É um gigante que vai cair hoje. Eu acho que esse medo de falar em público talvez seja um dos maiores medos da humanidade. Tem gente que quando vai falar em público treme. Eu tinha um medo gigantesco de me apresentar em público, de cantar, por exemplo. Quando eu tinha 14 anos, a gente cantava em confraternização de jovem. Era um encontro que fazia em jovem à tarde, domingo à tarde. Aí ia para confraternização. Aí você é adolescente, né? Você ia, tinha os adolescentes e as adolescentes, né? Essas histórias seguem até hoje, né? E eu sempre cantava, o pessoal me chamava para cantar, e naquela época, né, a gente usava umas roupas assim um pouco mais largas. E aí o que acontecia? Quando eu ia cantar, o microfone ficava desse jeito, era microfone de cabo, ficava balançando. A minha calça tremia tanto que ela ficava assim. O povo ria de mim, porque eu morria de medo de cantar na frente, de pegar o microfone. Aquilo para mim era horrível. E olha que eu sou filho de pastor desde quando eu nasci. Agora, não se sabe o certo qual é a razão que as pessoas têm de medo de falar em público. Mas percebe-se que as pessoas têm muitas pessoas têm muita dificuldade quando se trata de exposição. Agora, eu conversando com alguns especialistas a respeito, eles dizem que o medo que nós temos é causado porque a gente pensa o seguinte: se eu falar e errar, alguém vai rir de mim. E eu não consigo. Não é o medo de você falar e errar em público. É o medo daquilo que as pessoas vão pensar e como elas vão reagir ao meu erro. Eu nem sei se eu vou errar. Mas se eu errar, alguém vai rir. Então, porque alguém vai rir, eu não quero nem pegar o microfone. E se eu pego o microfone, eu já estou com medo de errar, porque alguém vai rir. E assim vai virando um ciclo vicioso. E você nunca tem coragem. Ou seja, gera um medo do seu coração. Agora, além do medo de falar em público, tem também alguns tipos de medos muito comuns no dia a dia. Por exemplo, medo de morrer. Tem gente que não viaja de avião porque tem medo de morrer, não viaja de carro porque tem medo de morrer, fica em casa e aí está lá em casa, cai um avião em cima da casa dele. O sangue de Jesus tem poder, né? Mas o que eu quero dizer é que tem gente que tem medo de ser rejeitado. Eu na minha adolescência, eu era tímido demais. E o meu maior medo era de chegar na menina que eu gostava e levar um fora. Alguém tinha esse medo? Tem esse medo? Eu tinha esse medo. E eu era extremamente tímido e ficava extremamente retraído, porque eu tinha medo de ser rejeitado. O dia que eu fui pedir a Thaís em namoro, ela virou para mim e falou: vamos orar. E eu falei assim: já orei 7 anos, se você não orou, o problema é seu. Eu já não tinha mais medo de ser rejeitado. Mentira, irmão, estava morrendo de medo dela falar não. Talvez tem gente que tem medo de perder. Eu não vou fazer isso porque eu posso perder, ou eu não vou fazer aquilo porque eu vou perder. Tem gente que tem medo de desconhecido. Eu não conheço, aí morre de medo. Sentir medo, meu irmão, faz parte da vida. Você pode falar para alguém, fala assim: é natural você ter medo. Mas não tem problema. Não tem problema ter medo. Medo é um dispositivo que nós temos de alerta para perigo, para alguma coisa. Medo é bom. Se for aplicado na hora certa, da forma certa, no lugar certo. O problema é que nós estamos deixando o medo dominar a nossa vida, impedindo a gente de tomar decisões baseadas naquilo que Deus coloca, oportunidades que Deus põe de algo novo para a gente viver. A gente tem medo de viver o extraordinário. Aí eu contei uma história e tinha um exército inteiro de pessoas preparadas, guerreiras, armadas, que poderiam enfrentar o gigante, mas não enfrentaram porque tinha medo. E essa história é uma das histórias mais empolgantes da Bíblia, essa batalha. Porque a Bíblia conta que Davi era o mais novo. Ele está servindo o rei. O pai pede para ele levar a farinha, levar o queijo. E aí quando ele chega lá,
ele percebe aquele ambiente de medo, ambiente de preocupação, porque os caras estavam falando assim: quem vai enfrentar esse cara? Como que nós vamos vencer esse gigante? Aí ele ouve esse soldado afrontando o povo de Israel, o Deus de Israel, e esse cara está fazendo isso por 40 dias. E o povo está aterrorizado. Porque se você prestar atenção numa parte do texto, fala que quando Golias vinha, o povo fugia de medo. Quando o gigante se levanta, a nossa tendência é querer correr. Eu fiz questão de cantar essa música porque o Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração. A gente está cantando essa música praticamente todos os cultos. E essa parte é uma das partes que que mais mexe comigo. Fala assim: olha, eu não tenho um Golias, mas tenho os meus gigantes. O Golias foi o gigante que Davi teve que enfrentar. Qual que é o gigante da sua vida que você tem que enfrentar? Agora, Davi está percebendo aqui que as ofensas de Golias não são pessoais. São ofensas contra o próprio Deus de Israel. Então ele decide lutar aquela batalha. Ele vê aquela situação não como o fim da história dele, mas como uma oportunidade de vitória. Aí, eu e você precisamos tirar aqui algumas lições, para que nós não sejamos vencidos por situações difíceis na nossa vida, ou talvez situações que pareçam impossíveis, para que você possa, no ano de 2026, experimentar o sobrenatural de Deus, o melhor que Deus tem, o extraordinário que Deus tem sobre a sua vida, porque é isso que Deus tem preparado para mim e para você. Então, como que eu posso vencer os meus gigantes? Matar os meus gigantes, como o Senhor começou dizendo, com uma frase: mate os seus gigantes. Como que eu vou matar os meus gigantes? Primeira coisa, lembre-se de quem você é em Deus. Essa é a primeira coisa que eu preciso ter convicção. Porque aqui nesse texto, você vai ver Davi pegando o cajado nas suas mãos. O cajado era um símbolo de autoridade, era um símbolo de liderança, é até hoje. Talvez o que você precisa é assumir a autoridade que Jesus já liberou sobre a sua vida. Tomar uma posição, saber quem você é em Deus. Ah, pastor, mas eu não tenho consciência, eu não tenho convicção dessa autoridade. Em Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesus lendo a profecia que Isaías profetizou em Isaías 61, onde Jesus diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para libertar cativos, curar enfermos. O Filho de Deus, Jesus, está assumindo a identidade dele no Pai. E Ele deixa esse modelo para que eu e você possamos seguir. Davi é um protótipo de Cristo, é uma representação de Cristo. Diante das adversidades e das lutas, ele lembra da sua identidade no Senhor. 2026, se levantarão gigantes sobre você, sobre as suas finanças, a sua família, a sua saúde. Mas você precisa saber, primeiramente, quem você é em Deus. Essa convicção não pode sair do seu coração. Davi sabia que ele tinha nascido para cumprir um chamado, um propósito. Mesmo que as demais pessoas ao redor dele estavam com medo, estavam dizendo o contrário. Você não pode se esquecer que você foi feito para a glória de Deus. Vou repetir: você foi feito e criado, formado para a glória de Deus e para glorificar a Deus. Gente, a sua vida ela é preciosa. A sua vida, ela é preciosa e tem coisas grandes que o Senhor preparou para que você viva, mas às vezes o medo está dominando o seu coração. Deixa eu te fazer uma afirmação e eu quero que você guarde isso no seu coração. Gente, não duvide do chamado que Deus tem para a sua vida, de uma vida extraordinária. Deus quer que você viva a vida extraordinária. Ah, pastor, mas nós estamos vivendo tempos difíceis na Inglaterra. Deixa eu te falar uma coisa para você. Pode ser o momento mais difícil que existir. Quem sabe quem é em Deus nunca vive na mediocridade. Ele sabe que ele nasceu para viver o extraordinário. O problema é que a gente confunde extraordinário com muito dinheiro. A gente confunde extraordinário com riqueza, com carro,
com as coisas que o mundo oferece. Deixa eu te falar, viver extraordinário é você ter paz no seu coração e saber que mesmo diante das suas maiores batalhas, Deus não desiste de você, Ele está lá. Isso é viver de forma extraordinária. É ter convicção de que você é em Deus, de quem você é em Deus. Segunda coisa, primeiro eu creio quem eu sou em Deus. Segundo, eu continuo crescendo. Olha para alguém que está ao seu lado e fala assim, ó, continue crescendo no Senhor. Porque a gente lê lá no capítulo 40 que Davi, ou no versículo 40 do capítulo 17, que Davi desce a um riacho e pega 5 pedras, coloca ali no seu alforje. Gente, os soldados daquela época, alguém usava estilingue? Quem não sabe o que é estilingue? Todo mundo sabe o que é estilingue? Minha amiga francesa não sabe o que é estilingue? Você não sabe o que é estilingue? Estilingue é um pedacinho de pau que tem uma forquilha assim, aí você põe uma borracha e põe uma pedra e só. É uma atiradeira. Eu não sei como que... alguém pode pesquisar como que é estilingue em francês, por favor, para me explicar para ela? Coloca aí no chat GPT, estilingue em francês. Estilinguei. Não, agora eu fiquei curioso. A gente me ajuda aí. Cadê os irmãos do chat GPT? Tem gente que fica no chat GPT sabendo se o pastor está falando certo. Quando o pastor pede ajuda, ninguém fala nada, né? Hã? Rapaz, arrumaram mesmo o negócio aqui, ó. Só você para enxergar isso aqui, Deus, porque ninguém entende isso aqui não, gente. Sangue do Cordeiro. Ah, agora sim, ué. Cadê? Quantos anos tem a Terra? Agora eu vou ver suas pesquisas tudo aqui, ó. Quantos anos tem a Terra? Quem criou a Terra foi Deus. Vai, mano. I'm sorry, eu não queria te expor não, mas não dei conta. Eu não dei conta. Ah, aqui agora ele pôs na pesquisa certa. Vamos lá. Estilingue em francês. Lance-pierre. Você entendeu? Lance-pierre. Ah, já te mostrou aí? É esse negócio mesmo. Davi, os soldados lutavam com espadas, com lanças, com flechas, e Davi com seu lance-pierre, que lá em Goiás conhecemos como estilingue, ou atiradeira. Na realidade não era um estilingue, né? Porque era uma peça de couro, não tinha uma forquilha, ele girava. Essa giratória aqui era tão rápida que eles imaginam ou conseguem ter uma noção de que ela girava cerca de 40 vezes por segundo, de tão rápida que ela girava. Agora você imagina a habilidade de Davi. Aí os caras lutavam com espada, os caras lutavam com lança, os caras lutavam com tudo isso, e Davi com uma arma simples. Só que Davi sabia usar o que ele tinha. Porque é provável que Davi tivesse muito tempo para treinar enquanto ele estava cuidando das ovelhas do pai dele. As ovelhas estão ali e Davi está olhando assim e fala assim, vou derrubar aquela manga. Eu imagino que Davi, naquela época não tinha latinha de coca para a gente ficar treinando, mas eu imagino que ele estava treinando. Davi sabia usar o que ele tinha. Deixa eu te falar, todos os dias Davi está cuidando das ovelhas do seu pai, ele está protegendo os animais. Davi está investindo na habilidade dele. Davi continuou crescendo. Davi continuou treinando. Davi continuou melhorando a sua pontaria. Davi continuou preparando para ser o melhor naquilo que ele fazia. Se ele procurava fazer o melhor naquilo que ele fazia, significava que ele queria dar o seu melhor. E aí está um ponto que me acaba, que me mata. E aí é uma das razões que às vezes vocês veem eu fazer cara feia. É essa a razão. É quando eu sei que a pessoa pode fazer melhor e não faz por negligência. É que eu sei que a pessoa, quando a pessoa pode entregar mais, mas não faz por negligência, por falta de atenção, por falta de vontade.
Deus colocou uma palavra no meu coração, estou preparando para um outro dia. O poder de ir um pouco adiante. Nossa, tem muita gente que parou, ele não quer mais. Aqui está bom. O que eu sei já está bom. O que eu aprendi já é o suficiente. Aqui já está ok. Davi, todo dia, ele procurava aperfeiçoar a técnica que ele tinha. Por quê? Porque ele sabia que ele podia melhorar. E se ele melhorasse, ele poderia dar o seu melhor. Deixa eu te falar. Deus te entregou dons. Deus te entregou talentos. E você precisa começar e continuar aprimorando. Precisa continuar colocando treinamento, colocando esforço. Porque no momento certo, Deus pode usar isso que Ele entregou para você. E era isso que Davi sabia. Ele estava treinando, ele estava se preparando, porque ele sabia assim, olha, eu vou me preparar, porque eu sei que o momento Deus vai preparar. Miles Monroe, eu falo essa frase aqui direto, ele disse o seguinte: quando a preparação encontra com a oportunidade, o futuro está pronto. Davi se preparava, a oportunidade Deus colocou diante dele, ele não tinha medo porque ele estava pronto. E aí o futuro foi decidido. Sabe por que você perde um monte de oportunidade? Porque você não está preparado. Mora em Londres há 30 anos e não sabe falar inglês. Aí depois fala assim, por que eu não peguei aquele emprego? Porque não sabe falar inglês. Pesado? Vem uma crise, mas não se prepara, não tem uma reserva, não tem nada preparado. Deixa eu te falar uma coisa para você. Invista em se preparar, porque a oportunidade de Deus vai colocar diante de você. E quando você estiver pronto e essa oportunidade chegar, você vai começar a viver o melhor que Deus tem para a sua vida. O tiro de Davi é certeiro. Não é só a unção que estava dentro de Davi. Era não só onde a unção estava chegando, mas tinha preparação, tinha repetição, tinha fidelidade. Tinha um pouco a pouco todos os dias. Tinha, eu preciso melhorar porque eu quero entregar o meu melhor. Se você tem que ser, ou se você deseja ser usado por Deus, ou se você deseja viver o sobrenatural em 2025, se prepare. Mas não é se preparar de, tipo assim, é ficar com expectativa. Não, é se preparar, literalmente. Estude mais. Ore mais, aprenda mais, pratique mais, repita mais, porque a oportunidade que Deus vai colocar nas suas mãos no ano de 2026 vai te surpreender, e o destino que Deus preparou, você vai alcançar, porque você vai estar pronto para isso. A terceira coisa é justamente sobre isso. Esteja pronto para as oportunidades. Dá para você falar para duas pessoas aí e falar assim, você tem que estar pronto para as oportunidades. Davi guarda as pedras no alforje, pastor Diogo, que era uma bolsa que o pessoal usava naquela época para carregar os seus pertences. Um alforje é parecido com essa bolsa que eu carrego aqui, a minha Bíblia e o meu iPad. Me dá aqui. Era um artefato feito de couro, que ele carregava aqui as suas provisões, a sua comida, a sua tiradeira, talvez um dinheiro, qualquer coisa que ele tivesse nas suas viagens. As coisas que ele precisava lá para apacentar as ovelhas do seu pai, o rebanho do seu pai. Então, coloca no alforje. Ou seja, ele pegou as pedras porque ele já estava preparando para o momento da luta. Ele estava preparando, não foi por acaso, meu irmão. Ele tira a armadura de Davi, coloca o seu alforje, pega os instrumentos ou as armas que ele tem e vai. Ele já tinha enfrentado um leão, ele já tinha enfrentado um urso, agora ele vai enfrentar um gigante. O que você está querendo dizer, pastor? Deus já fez tanta coisa na sua vida. Deus já proveu, Deus já curou, Deus já libertou, Deus já transformou. Deus já fez tanta coisa na sua vida, e você está achando que esse gigante que está levantando na sua frente é impossível de ser derrotado. Se Deus fez lá, se Deus ouviu os filhos dele lá, Deus vai ouvir os filhos dele hoje, porque ele continua sendo o mesmo Deus. Ele continua sendo o mesmo Deus. Só que antes de Davi enfrentar, Davi já tinha falado para Saul assim, eu vou acabar com esse cara.
Por quê? Porque Davi sabia quem ele era. Ele sabia do que ele estava pronto. O alforje dele está cheio de pedras. Mas ele só usou uma para derrotar o gigante. Tem um podcast com um pastor lá de Volta Redonda. Esqueci o nome dele. Gosto muito dele, uma das maiores referências hoje da palavra. Ele esteve aqui na nossa igreja. Não é de Juscop, não. Ele é de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Barbudo ele, esqueci o nome dele. Ele fala que uma vez ele foi visitar Israel e ele conversando com um rabino, ele fala assim: você está achando que Davi pegou 5 pedras porque ele estava com medo de errar? Os estudiosos dizem que Golias tinha 4 irmãos gigantes. Davi tinha tanta convicção, ele sabia tanto quem ele era em Deus, ele estava tão pronto para aquilo que ele pegou 5 pedras, 1 para cada. Depois você pode estudar isso, você vai procurar, você vai saber. Puxa, como é o nome do pastor? Jair, alguma coisa, não é Jair? Não, gente, o pastor Barbudão, lá, ele é Volta Redonda, a igreja dele é em Volta Redonda. Ele é muito amigo do Milton Benez. O nome está na cabeça aqui, mas saiu. Davi sabia o que ele precisava para poder derrotar o gigante. O que você está carregando na sua bolsa? Davi estava pronto para as oportunidades. Se aparecer uma oportunidade diante de você hoje, o que você está carregando na sua bolsa? Todos os dias você pode mudar circunstâncias adversas, até impossíveis, se você estiver preparado e carregando aquilo que Deus entregou para você. Pastor, o que eu preciso carregar? Unção, amor, carregar uma palavra de conforto, carregar uma palavra de salvação, carregar uma palavra de vitória para alguém. Você precisa estar preparado. Pastor, por que você está falando isso? Porque eu tenho certeza que tem coisas maravilhosas chegando sobre a sua vida, em nome de Jesus. E por último, você precisa trabalhar ou lutar com aquilo que Deus já te entregou. Coloca a mão no seu coração e fala assim: Deus já me deu o que eu preciso para vencer os meus gigantes. Davi pega a funda e vai enfrentar Golias. Era tudo o que ele tinha: a funda, as pedras, armas simples, humildes. Só que era o que ele sabia usar. O que você já recebeu do Senhor até aqui? O que Deus já entregou, já colocou nas suas mãos? Quais são as suas experiências, as histórias de vida que você tem? O que você já viveu, as histórias, os testemunhos, os milagres que Deus, são armas poderosas para que a sua vida possa se tornar ainda melhor diante das adversidades, das circunstâncias que você vai enfrentar. Tem pessoas que esperam tanto por aquilo que não tem, que acabam se esquecendo daquilo que Deus já deu. Está olhando por aquilo que ainda não tem, mas não vê e não consegue prestar atenção. Fala assim: cara, Deus já me deu o que eu preciso. Deus já me deu o que eu necessito. Não, se Deus me der dinheiro, aí eu vou ajudar a igreja. Se Deus me fizer isso, cara, Deus já deu para você. Agora, um coração agradecido que reconhece aquilo que Deus já deu, ele não tem medo de enfrentar o gigante e depois experimentar o sobrenatural que tem, é preparado para ele. O que Deus já fez, o que Deus já colocou à nossa disposição, já colocou à sua disposição. Deixa eu te falar, não abra mão das marcas, das experiências, das histórias, dos milagres que você já viveu. Deus já te deu tudo que você precisa. Você pode profetizar para 2 ou 3 pessoas, fala assim: Deus já te entregou tudo o que você precisa. Você precisa agora começar a lutar em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Joel Pereira. Lembrei o nome do pastor, Joel Pereira, tá? Jair, não sei porque que Jair na cabeça. Pastor Joel Pereira. Depois você pode ir lá procurar lá, Joel Pereira, 5 pedras. Vai lá que você vai ver lá. Não é ele, é um rabino que fala para ele a história.
Deixa eu te falar. Faça uma experiência, faça uma avaliação essa semana daquilo que Deus já colocou na sua mão. Talvez você vai perceber que Deus já tem colocado muito mais coisas boas que estão acontecendo do que gigantes que estão na sua frente. Deus tem sempre algo novo preparado para os seus. Deus já te deu o que você precisa para mudar a realidade que você está, o lugar que você está. Você só precisa discernir quantas vezes você deixou de enfrentar as batalhas de Deus. Que Deus já tinha te dado o suficiente para você vencer, mas que você de alguma forma você abandonou porque você estava com medo. Você foi chamado e escolhido por Deus, meu irmão, para viver uma vida vitoriosa, para viver uma vida abençoada, para viver uma vida digna diante do Senhor. Só que para isso você precisa enfrentar os seus gigantes. A boa notícia, meu irmão, é que todas as suas batalhas já foram vencidas na cruz. Tem alguém aqui que quer tomar posse dessas bênçãos? Quer tomar posse dessas vitórias? Quer tomar posse dessas verdades? E viver como um valente diante do Senhor? Viver como alguém que quer viver histórias extraordinárias, assim como Davi viveu? Tem alguém aqui que tem esse desejo no seu coração? Então nós vamos orar. Mas eu quero que você feche os seus olhos nesse instante. E antes de nós fazermos a oração, eu quero fazer uma pergunta. Talvez você está aqui nessa noite e você não tomou posse da vitória que Jesus já conquistou na cruz por você. O suficiente que você tem para vencer as batalhas da sua vida. Talvez você nunca entregou sua vida para Jesus, ou talvez você se desviou dos caminhos do Senhor. E nessa noite Ele te chama e Ele te convida para que você possa viver o sobrenatural sobre a sua vida. Talvez o gigante que você precisa vencer hoje é o medo de entregar a sua vida e o seu tudo para Jesus, o seu coração para Ele. Se tiver alguém aqui que hoje quer aceitar a Jesus ou voltar para os caminhos do Senhor, todos de olhos fechados, aonde você estiver, levante a sua mão para que eu possa orar por você. Se tiver alguém que quer tomar essa decisão nessa noite, esse é um convite que eu faço para você, para que você possa viver o sobrenatural. Se tiver alguém, esse é o momento, a hora é agora, o dia é hoje, esse é o momento de você tomar essa decisão. Jesus está te chamando para que você possa sair da mediocridade e viver o extraordinário que Ele tem sobre você. Não tem? Então vamos orar. Vamos orar para que o Senhor tire do nosso coração o medo, para que nós possamos clamar a esse Deus, para que nós possamos viver o melhor que Ele tem. Pai, nós oramos nessa noite. Obrigado, Pai, porque o Senhor, Pai, já colocou dentro de nós aquilo que nós precisamos para vencer os nossos gigantes. Eu sei que o Senhor é bom, eu sei que o Senhor é fiel, eu sei que o Senhor é poderoso, eu sei que o Senhor já nos ajudou e que o Senhor vai continuar nos ajudando, e que o extraordinário está preparado diante de nós. Senhor, nós colocamos diante da sua presença o nosso coração, nos prostramos diante de Ti, porque temos confiança de quem nós somos em Ti. Que o Senhor possa abrir os olhos dos seus filhos, para que eles possam reconhecer a identidade deles no Senhor, para que eles possam viver o melhor que o Senhor tem sobre eles, Pai. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos viver aquilo que um dia sonhamos, aquilo que um dia pensamos, que o Senhor já fez lá atrás, e que o Senhor vai fazer agora, porque nós precisamos de Ti, em nome de Jesus.